Gente, vou parar a música para a gente começar agora a live. Tenho orgulho da sua história, você é incrível por conta dela. Como eu já introduzi vocês, isso tudo aconteceu por conta da sequência de mulheres que vem chegando no projeto Mulher de Sucesso. São mulheres incríveis, são mulheres de potenciais gigantescos, mas presas em histórias, em dores, em traumas que impedem elas de acessar essas potências dentro delas, consequentemente de exteriorizar isso. Mas antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos. Eu faço transmissão da live em duas plataformas simultâneas. Então eu tenho aqui comigo duas câmeras. Às vezes eu vou ficar de lado para alguém porque eu estou olhando para outra câmera para ficar de frente para aquele pessoal. Então não estranhe, logo logo eu volto a ficar de frente para você também. E se você chegou aqui agora e não tem ideia de quem eu sou, o que que eu faço, do que eu falo, eu sou Adriele Eloá, eu sou terapeuta sistêmica, mentora sistêmica, consteladora familiar, e o meu papel aqui é transformar mulheres invisíveis e sobrecarregadas em mulheres reconhecidas, respeitadas, valorizadas e bem pagas. E isso tem a ver com Tenha Orgulho da Sua História. São mulheres que chegam até mim de tanta bagagem, de tantas coisas maravilhosas dentro delas, mas que nem elas têm acesso, porque foi criando uma camada protetora para proteger das dores, dos traumas que ela passou. E isso tem a ver com a minha história também. Quem me conhece hoje não sabe da minha história, não sabe da minha trajetória, o que eu fiz para chegar aqui hoje. Então eu comecei a pensar, gente, tanta mulher incrível que passa por mim e elas presas, né, dentro dessa casca que impedem elas enxergarem quem elas são. Eu também já fui assim. Eu também passei por isso. O que que eu posso fazer então para ajudar essas mulheres? Criei então essa semana. E como eu não gosto de dar ponto sem nó, o que que eu fiz? Lá na minha outra plataforma, eu criei uma caixinha de perguntas ontem. E eu pedi para o pessoal trazer qual é a visão que tem sobre mim e qual é a visão que tem sobre o meu trabalho. Por quê? Porque hoje eu vou só trazer a parte introdutória, gente. Quero que vocês entendam que hoje é só a introdução. Então se preparem porque a semana vai ser pegada. Hoje eu vou trazer um pouco de quem sou eu hoje, para que vocês entendam de onde eu saí. Se eu saí de onde eu saí e sou isso hoje, vocês também conseguem, vocês também podem. E por que que isso é importante? Porque como tem muitas mulheres presas em dores, em sacrifícios, em experiências, elas acreditam que não dá para elas. Não é possível. Teve uma vez que eu recebi no meu direct uma mulher falando o seguinte: "Mas claro que para você é fácil. Olha só a vida que tu tem. As coisas são mais fáceis para você". Porque quem me vê aonde eu estou agora, baseado na sua dor, na sua experiência, provavelmente acredita que eu consigo fazer o que eu faço, porque as coisas são mais fáceis para mim. Mas nem sempre foi assim. A nossa história é uma construção e somos nós quem construímos. Para chegar onde eu cheguei, eu precisei construir degrau por degrau. E nem sempre as coisas foram fáceis. Eu construí uma história de vida fácil agora, baseada em quê? Em construção, aprendizado, repetições, erros, fracassos, para que eu pudesse chegar aqui hoje. E tem muitas mulheres presas nos desafios que acreditam que uma outra vida, uma outra realidade não é possível para elas. Eu tenho uma cliente, inclusive eu conversei com ela hoje de manhã na sessão. É uma mulher sensacional. Ela tem tanta coisa maravilhosa dentro dela para colocar para fora que ela não consegue expor, porque os traumas que ela vivenciou indicam para ela que, olha, se você se expor, expor quem você é machucada. Então é melhor você não se expor. Não coloca para fora. E ela não consegue crescer profissionalmente porque ela não consegue colocar a bagagem dela. Ela não consegue colocar para fora quem ela é, tudo que ela é capaz de fazer na vida profissional dela, por conta dessa camada de proteção.
E tem muitas mulheres aqui sensacionais, que têm muita coisa para entregar para o mundo, mas por conta de um trauma, por conta de uma dor, por conta de alguma coisa, não consegue expor. E aí não crescem profissionalmente. Eu tenho cliente que não consegue crescer profissionalmente porque está presa numa dependência emocional. Só que ela não consegue abrir mão dessa dependência emocional porque ela acredita que ela não tem recursos para viver sozinha, sozinha, viver longe dessa dependência emocional. Então percebam que quando a gente começa a falar da nossa construção, da construção dessa mulher de sucesso, não basta olhar só para um lado. Você precisa olhar para tudo, para a tua história. Se eu olhar só para a dependência emocional dessa cliente, ela não vai sair do lugar. Por quê? Porque ela vive um paradoxo, né? Ela não consegue crescer profissionalmente porque ela tem essa dependência emocional. Mas o não crescimento profissional dela faz ela continuar dependente. E reforça ainda mais que ela precisa ser dependente. Só que a partir do momento que ela quebra essa dependência emocional, começa a criar novos recursos para que ela seja autossuficiente, é que as coisas andam. E como é que a gente quebra isso? Sendo que ela é dependente e ela reforça a dependência. É sobre isso, gente. A construção é sobre isso. Só que se hoje você está preso a uma dependência tão pesada a esse ponto, não adianta você querer resolver o teu sucesso profissional, porque você não vai conseguir. Você precisa primeiro resolver a dependência. Resolvendo a dependência, você cria um degrauzinho a mais, um recurso a mais. Nesse recurso, você vai conseguir olhar para outra questão. E aí você cria um recurso a mais. Muitas mulheres desistem desse processo de crescimento e evolução, a busca pela mulher de sucesso, porque elas estão no estágio zero e querem dar um salto lá para o estágio 100. Só que se ela não tem capacidade, ela não tem recurso, ela não vai conseguir fazer isso. E aí ela vê que não dá certo, aí desiste e diz que não é para ela. Mas na verdade, ela não criou o caminho para chegar até lá. Ela não criou os recursos necessários para chegar até lá. E o que são esses recursos? A sua própria história. Se você olhar para suas dores, se você olhar para as experiências que você teve e que te traumatizaram, te machucaram, te trouxeram sofrimentos, você vai ver que aquela experiência também te trouxe recursos, te trouxe aprendizado. Só que quando você está muito dolorida ainda nessa história, você não consegue cutucar essa ferida, porque dói e você não quer sentir essa dor novamente. Então você não olha para aquela história, mas na verdade os teus recursos estão lá. E para você acessar esses recursos, então, você precisa curar a dor dessa sua história. E não é aquela coisa romantizada de ressignificar memórias onde, ai, não foi bem assim que aconteceu, ou tudo bem, minha mãe, ela me deu o que ela tinha para dar. Não é sobre isso. Quando a gente trabalha, a minha mãe me deu o que ela tinha para dar, o meu pai deu o que ela tinha para dar, não é para você minimizar o teu sofrimento. Muito pelo contrário, você precisa olhar, você precisa admitir para você mesmo que doeu, que foi assim. Quando você admite que doeu, quando você admite que aconteceu, é que você consegue curar isso. E olhar para que era isso que minha mãe tinha para dar, era isso que meu pai tinha para dar, é uma outra etapa da sua história de cura, do seu processo de cura. Mas enquanto está sangrando e você querer olhar para as condições da sua mãe e entender ela, você não vai conseguir. Você pode até fazer superficialmente, porque você precisa primeiro olhar para você, entender que aquilo doeu. E aí sim, quando você cura isso, você tem recurso para olhar para essa história. Então eu tô sempre reforçando o quê? A tua história, a tua história, porque a tua história construiu você. A minha história me construiu. E é a bagagem da minha construção que faz parte do meu trabalho também. Tem neurociência no meu trabalho? Tem. Tem constelação familiar? Tem. Tem terapia sistêmica? Tem. Tem psicanálise? Tem. Mas tem a minha bagagem. E é sobre isso.
A tua história te dá bagagem. A tua história te dá recursos, te dá condição. Só que você não quer olhar para você. Você não quer olhar para sua história, para entender o que aconteceu ali. Você é a construção dessa história. E hoje você pode construir algo diferente. Você não precisa continuar vivenciando a mesma história. E eu vou trazer a minha história para que vocês entendam isso. Qual foi o meu processo? Da onde eu saí? Como eu cheguei até aqui? Aonde eu errei? Aonde eu acertei? O que aconteceu? Então, para que tudo faça sentido na cabeça de vocês, eu vou trazer quem sou eu hoje. Baseado em quê? No meu ponto de vista, na minha história e em como as pessoas me enxergam. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Me acompanhem aqui ao longo da semana, porque vai ser uma sequência e vai ser uma sequência estratégica. Porque eu vou estar falando de mim, da minha história, do meu processo, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu acertei, o que eu errei, mas com condições para que você comece a se colocar nessa trajetória também, para que você construa esse teu processo também. Eu vou servir só de cobaia para vocês. Então, hoje vocês vão ter uma clareza de quem eu sou. Aí depois, ouvindo a minha história no outro dia, de onde eu saí, vocês vão começar a pensar: nossa, foi isso? Ela era assim, não acredito. Para vocês entenderem que a tua história não é o teu destino. Você pode criar um destino diferente. Basta você decidir. E a primeira decisão é aceitar a sua história. Tem mulheres hoje que estão brigando com a própria história. Porque na minha infância aconteceu isso e eu não tive aquilo, e eu me senti mal porque eu não tive aquilo, é por isso que hoje eu sou assim, e blá blá blá, e blá blá. Tá, mas o teu passado não tem como mudar. Foi assim, não tem como mudar. Só que enquanto você briga com o seu passado, você não constrói um presente diferente. Você não te dá recursos para construir um futuro diferente. E aí você continua presa no passado. Lá no passado te faltou isso, e enquanto você briga com isso, tá te faltando a mesma coisa aqui no presente, que você mesma não está se dando. Então, olhe para a sua história, faça as pazes com a sua história. Inclusive, olhe para você e faça as pazes com você mesmo. Então, assim, ó, ontem eu abri uma caixinha de perguntas pedindo para as pessoas me contarem qual é a visão sobre mim e sobre o meu trabalho. Claro que eu não vou ler todas, porque teve muitas respostas. Eu vou ler só algumas aqui. E comecem a entender o que as pessoas falam sobre você. O que as pessoas falam sobre a sua história, sobre a sua vida profissional, sobre você como mãe, sobre você como mulher. Comece a perceber isso. Na maioria das vezes, a visão que a outra pessoa tem de você é diferente da visão que você tem de você. Às vezes pior, às vezes melhor, mas na maioria das vezes é diferente. Isso vai fazer total diferença no seu processo de crescimento, porque eu precisei passar por isso também. Por quê? Quando a gente deixa outra pessoa dizer quem a gente é, como a gente deve ser, a gente se limita à visão daquela outra pessoa. Só que às vezes tem pessoas que enxergam na gente coisas que a gente não enxerga, coisas que a gente evita enxergar. E quando você aceita isso vai te ajudar no seu crescimento também. Qual é o pulo do gato aqui? Aprender a diferenciar o que é que você tem que carregar como aprendizado e o que é que você tem que ignorar. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que uma vez eu fiz um vídeo falando seja a vilã da história de alguém. Porque às vezes você vai ter que aceitar as historinhas, as mentirinhas que outras pessoas contam sobre você. Porque se você querer se provar o tempo todo para todo mundo, você vai passar uma vida inteira tentando provar quem você é. Porque tem pessoas que de fato vão olhar para você, para a história de vocês e vai querer transformar você numa vilã. E tá tudo bem, contanto que você saiba quem você é. Quando você não sabe quem você é,
Quando você não tem certeza da sua história, a visão de outras pessoas vai mexer muito com você. O que outra pessoa fala sobre você vai mexer muito com você. E por fim, você vai deixar a sua história, a sua vida, o seu bem-estar, o seu crescimento na mão de outras pessoas. Agora, quando você sabe quem você é, quando você está em paz com você e outra pessoa te enxerga de uma maneira diferente, enxerga em você algo que você não está enxergando, você vai saber se aquilo é construtivo, se aquilo não é, se você ignora, se você reflete. Então, olhe para você e olhe para sua história. Então, assim, para a gente começar, me conta aqui qual é a sua visão sobre mim e sobre o meu trabalho. Te vejo como aquela amiga que fala umas verdades que a gente precisa ouvir e nem sabe. Essa é a visão que alguém tem sobre mim hoje, sobre o meu trabalho. E eu preciso falar para vocês, há muitos anos, eu tinha aceitado que eu era muito antissocial, que eu não gostava de pessoas, que eu não fazia amizades, que eu não tinha amigos. E isso fez parte da minha história, da minha construção. Na próxima live, como eu prometi para vocês, né, que eu vou servir de cobaia, eu vou trazer todo o meu processo. Então, eu vou começar lá do início. Quem era a Adriele antes de virar terapeuta e consteladora? Antes de ser mentora de mulher de sucesso? Quem ela realmente foi naquele passado? Para trazer para vocês o meu processo de construção, de cura, de evolução, para trazer essa Adriele de sucesso. E vocês vão me entender o porquê que há muito tempo eu achei que eu era essa mulher. Mas vão gravando e já vão fazendo esse exercício. O que as pessoas falam sobre você, qual é o modo que elas te enxergam, qual é o modo que elas enxergam você como mãe, como mulher, como esposa, como profissional, enfim. Faça esse exercício. Menina, eu amo a tua risada. Parece que a gente é amiga desde criança. Gente, a minha risada, assim, é de fato. Ela é um acontecimento histórico, porque eu sou uma pessoa de riso fácil. Eu até comentei sobre isso no Instagram ontem. Eu vibro na energia da alegria. Então, eu rio muito fácil, eu rio com vontade. E isso pra mim sempre foi eu. Só que por muito tempo eu economizei na gargalhada, economizei na alegria e na felicidade. Porque o que era alegria, o que era vontade de rir, o que era um prazer na vida, por muito tempo foi eu sendo escandalosa, eu querendo chamar atenção. Então eu fui economizando, porque esses eram os rótulos que eu estava recebendo. E aí, conforme esses rótulos que eu recebia, eu fui moldando uma pessoa completamente diferente. Opa, se eu rir assim, então eu sou escandalosa, não posso ser escandalosa, vou parar de rir assim. E nisso, eu fui ficando escassa até na felicidade, até na alegria. Eu amo como você consegue ser leve e profunda, dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Engraçado isso aqui. E, gente, eu ser leve é outra novidade. Eu sempre me vi como uma mulher muito pesada, muito carrancuda, sentindo raiva de todo mundo, odiando todo mundo, estressada. Então, esse ar leve, ele também foi uma construção. Uma construção a partir de onde? Olhar para tudo que eu estava carregando. Olhar para tudo que não era meu e eu estava carregando. Olhar para todas as dores que eram minhas, mas que estavam pesando porque eu não estava querendo curar elas. E aí, quando você vai se libertando desses pesos que não são seus, quando você vai se libertando dos pesos que eram seus, mas você não precisava carregar, é que você vai se sentindo mais leve. Então, se você tem esse olhar de vida muito pesada para você, é porque provavelmente está carregando coisas que não são suas. Ou você carrega coisas que são suas, que te pesam, mas você não precisa carregar esses pesos o resto da vida. Não precisa. Ninguém veio pra cá pra sofrer. Ninguém veio pra cá pra carregar peso. É uma escolha. E você pode escolher deixar esses pesos. Olhando para sua história, olhando para você, curando as suas dores, curando os seus traumas. Vejo como uma mulher de sucesso, mas sem ser inalcançável. Mostra que eu também posso. Então, assim, ó, me vê como uma mulher de sucesso. Essa mulher de sucesso, ela é uma construção.
Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu falo que o sucesso não é um lugar que você alcança, não é algo que você conquista, é a mulher que você se torna. E para você se tornar uma mulher de sucesso, você precisa confiar em você. Você precisa se sentir segura com você mesma. Você precisa saber qual é o seu valor. Você precisa saber quem você é, bancar quem você é, o que você merece. Acessar as suas habilidades, os seus conhecimentos, os seus recursos, que é o que a gente estava falando ali no início. A mulher de sucesso é uma mulher em construção. Não vem pronto. Esse sucesso não vai vir de um cargo profissional. De que adianta você estar num alto cargo e você sair do seu trabalho questionando o seu próprio merecimento de estar lá? Se sobrecarregando porque você precisa provar o seu valor através de resultado. Aquela síndrome da impostora, né? Questionando o próprio trabalho. Isso não é sucesso, gente. É um cargo que te deixou ainda mais pesado. Agora, se você alcançou o alto cargo, sabe da sua competência, sabe o que você fez para chegar lá, não precisa se provar o tempo todo, aí sim você é a mulher de sucesso. Porque você construiu essa carreira leve. Porque você é o sucesso. Não esqueçam disso. E mostrar que eu também posso. Gente, todo mundo pode. Todo mundo pode. Chegar aonde eu cheguei não é algo exclusivo. Teve uma mulher que chegou a falar pra mim, né, que claro, pra mim tudo é muito mais fácil. Gente, não é exclusivo pra quem é mais fácil. É exclusivo para aquelas pessoas que querem, que decidem, que vão atrás. Vocês veem hoje a minha vida como tudo mais fácil, mas na próxima live eu vou contar de onde eu saí. Eu já cheguei a ficar na rua sem ter aonde dormir. É fácil porque eu decidi que eu não ia aceitar continuar naquela vida que eu tinha. Então, a minha vida hoje é consequência das escolhas que eu fiz lá no passado. E as de vocês também. Hoje, a vida que vocês têm é consequência das escolhas que vocês fizeram ontem, antes de ontem, ano passado, 10 anos atrás. E o seu futuro vai ser consequência das escolhas que você fizer hoje. Quais são as escolhas que vocês estão fazendo hoje? Te vejo como uma mulher livre e quer levar a gente junto com você. Gente, a maior prisão que a gente tem é a nossa própria mente. Não é o outro. Uma mulher que está presa numa relação abusiva, ela não está presa por conta do outro. Ela está presa dentro da própria mente. Existe algo ali dentro dela que acredita que aquele relacionamento entrega algo para ela. Na maioria das vezes, é uma dependência emocional. Então, a prisão está dentro dela mesma. Quando ela olha para essa dependência emocional, ela encontra liberdade. E a minha liberdade foi justamente essa: me livrar dos meus próprios condicionamentos, daqueles padrões, daquela visão que eu tinha sobre mim, que não era minha, na verdade. Mas eu cresci acreditando que eu não era boa o suficiente, que eu era burra, que eu não ia a lugar nenhum, que eu era feia, que eu era esquisita, que eu não tinha amigos. Então, essa era a prisão que eu mesma estava alimentando na minha mente. A liberdade veio quando eu comecei a soltar dessas amarras, dos meus próprios condicionamentos. E vocês acontecem a mesma coisa. Então, não é que eu quero levar vocês junto comigo. Eu quero mostrar para vocês que vocês também são livres. A partir do momento que vocês soltam esses pesos que vocês estão carregando, essas amarras, esses condicionamentos que fazem você acreditar que você tem que estar nesse relacionamento, mesmo sendo destrutivo para você, que te faz acreditar que você não é merecedora, que te faz acreditar que você não vai conseguir, que te faz acreditar que você não é prioridade, é por isso que você não investe em curso, em mentoria, em terapia para você, que te faz acreditar que ganhar dinheiro é muito difícil, que o sucesso é muito pesado, que você precisa abrir mão de quem você é. Isso tudo são as tuas prisões. Anotem aí, quais são as prisões que você está trazendo junto com você?
Quais são as prisões que você carrega na sua mente que está te impedindo de você ter a vida que você gostaria? É dessas prisões que você precisa se soltar. Você é inspiração pura. Mostra que para ter sucesso só basta a gente mesmo. Com certeza. Ninguém vai fazer por você o que nem você mesma faz. Então, sim, você precisa fazer por você. O seu sucesso só precisa de você. E lembra, o sucesso não é algo que você conquista, não é um lugar que você chega. É a mulher que você se torna. A partir do momento que você se torna uma mulher que se prioriza, que se respeita, que se valoriza, que se ama, que investe em você mesma, você vai construir essa mulher de sucesso. Porque quando você aprende o que você merece, do que você é capaz, não importa o que venha lá de fora, você sabe quem você é. Você sabe o que você merece, você sabe do que você é capaz. Então, sim, o sucesso, ele não é inalcançável. Todo mundo pode, todo mundo merece e só depende de cada uma de vocês. Sempre vi imponência e pureza em você, qualidades nobres. Continua. Gente, eu preciso falar pra vocês, eu sempre achei que eu era um ser humano horrível. Juro. Eu sempre achei que eu era um ser humano horrível. Condicionamentos. É a visão que alguém teve sobre mim, que eu me deixei acreditar, alimentei na minha mente e fiquei aprisionada. Por muito tempo, eu tive até medo de pedir ajuda para as outras pessoas, porque parecia que eu estava abusando delas. Eu preferia resolver sozinha, e quando eu não resolvia, quando eu comecei a me dar permissão a pedir ajuda, era um desconforto tão grande, porque eu não sabia qual era o limite entre pedir ajuda e abusar da pessoa. Por quê? Eu sempre fui a mulher abusada. Eu não sabia colocar esse limite entre ajudar a pessoa e a pessoa abusar de mim. E eu passei por diversos relacionamentos abusivos por conta disso. Pessoas que se aproveitavam dessa minha boa vontade de ajudar, que hoje a gente sabe que não é boa vontade, e ali criava-se muita dor, muito sofrimento, ao ponto de eu não querer pedir ajuda porque eu não sabia a diferença até onde eu poderia ir. Então, olha só aonde deixa a nossa mente. Eu sempre achei que eu era uma mulher ruim, um ser humano terrível. E olha a visão que a outra pessoa tinha. Pureza. Se eu tinha esse sentimento de pureza, eu não estaria abusando da outra pessoa, né? Mas os nossos condicionamentos, aonde a gente se aprisiona dentro da nossa mente. Eu gosto de como você fala das dores, ao mesmo tempo que dói dá alívio. Gente, falar das dores é o primeiro ponto para você curar. Não tem como curar sem falar das dores. E curar as dores é o passo que você tem para você chegar onde você quer chegar. Eu contei no início da live de hoje a história da minha cliente, que ela é uma mulher maravilhosa, ela é incrível, ela tem um potencial gigantesco. Só que ela não consegue expressar isso. Por quê? Porque a mente dela, para proteger ela de uma dor, impede ela de se expor. Porque a exposição, a mente dela gravou, que causa sofrimento. Por quê? A dor dela veio justamente disso. De uma exposição, virou-se um trauma. E aí, esse trauma mostrou para ela que ela não pode se expor, porque ela se expor, ela é machucada. A mente dela, para proteger o ego, diz não se expõe. E aí, no trabalho dela, ela não consegue colocar para fora tudo que ela tem, todo o potencial dela. E ela não está crescendo profissionalmente. Percebam, se você não olhar para a sua dor, você não cresce profissionalmente, você não cresce financeiramente, você não prospera no relacionamento. Porque tudo impacta. O seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro, seu relacionamento, sua maternidade, enfim, ela parte sempre do mesmo princípio: você. Então, se você não está bem com você mesma, você não vai conseguir estar bem no restante. Entendem?
Então, se você alcança um sucesso profissional, se você quer alcançar um sucesso financeiro, você precisa olhar para você. Porque tem dores, tem traumas, tem condicionamentos, tem padrões que você está seguindo que impede você de chegar lá. Então, precisa cutucar essa dor. Mas ela não precisa ser desconfortável, não precisa ser pesado. Você pode rir e chorar ao mesmo tempo. As minhas clientes sabem, a gente ri juntas, a gente chora juntas, a gente comemora juntas, porque isso faz parte do seu processo. Não é porque é cura, não é porque é autoconhecimento, não é porque é desenvolvimento que precisa ser pesado, que precisa ser ruim. Isso foi um outro aprendizado que eu tive com a minha própria história. Para mim era sempre muito pesado, era sempre ruim, era sempre negativo, justamente por conta disso. Mas quando você aprende a olhar para sua história com um pouco mais de amor, gente, e não é olhar com amor para aquilo que te machucou, mas é olhar com amor para você que foi machucada. Você consegue trabalhar de maneira mais leve. E isso parte de você, isso parte da abordagem que está sendo usada, isso parte do profissional que está com você. Então, é muito importante que no profissional que você está trabalhando, você tenha essa liberdade, você se sinta confortável, você se sinta confiante, você se sinta seguro com aquele profissional, para que não seja um processo doloroso, não seja um outro trauma. Então, dói, dói e tem que doer. A gente só cresce quando as coisas ficam desconfortáveis. Você não vai buscar uma forma de ficar melhor se aquilo não está te incomodando. Você não sai de um relacionamento onde você se sente feliz, amada. Você sai de um relacionamento quando ele começa a te fazer mal. Então, assim, o desconforto faz a gente procurar por algo melhor. Então, enquanto não tá doendo, você não vai querer mexer, você não vai ter vontade de mexer. Então, tem que doer. Quanto mais desconfortável for, maior a sua vontade de melhorar. Você vai querer sair dessa zona que te machuca. Você vai querer sair deste lugar que te faz mal. Então, vai ter que doer mesmo. Eu costumo falar para as minhas clientes: olha, aqui eu vou ter que cutucar a tua ferida. Porque a gente vai curar de dentro para fora. Então, eu preciso cutucar. Vai doer agora para não doer nunca mais. Porque dói agora e aqui a gente limpa tudo que te levava para um relacionamento abusivo, para uma escassez financeira, para um trabalho que te sobrecarrega. Então vai doer enquanto a gente estiver mexendo, mas tu nunca mais vai chegar a passar por isso. Agora, se a gente não mexe aqui agora, você vai passar uma vida inteira presa no sofrimento de relacionamento abusivo, de relacionamento que não dá certo, de uma escassez financeira, de um trabalho que não evolui. Então vai ter que ser doloroso mesmo, tem que doer, mas não precisa ser ruim, entende? Você nos mostra que dá para ser forte e sensível ao mesmo tempo, porque ser forte não é aguentar tudo o tempo todo. Ser forte é você saber que você deve ser a primeira pessoa a se respeitar e ter coragem de bancar isso. Isso é força. Isso é força de você ficar um pouco mais humilde e falar: eu não consigo fazer isso, você faz, você me ajuda, você me ensina. Então, ser forte não é o oposto de ser sensível. Existe muita força na fragilidade. E isso faz parte da minha história também. Eu fui a tal da mulher guerreira, aguentava tudo. E quando eu digo eu aguentava tudo mesmo. Eu aguentava porrada física. Eu cheguei a transformar o meu corpo em algo duro, rígido, para aguentar porrada física. Porque eu fui a mulher guerreira de que ia aguentar tudo. Ia aguentar tudo sozinha. Me levou aonde? Burnout, baixa autoestima, sobrecarga, não confiava em outras pessoas. Quando eu comecei a entender a força que tu precisa ter para confiar em pessoas, delegar atividades, se abrir para pedir ajuda, aí eu comecei a entender qual era, de fato, a real força. Pessoal que está chegando na live agora, depois assistam o início da live na gravação, porque vai ser muito importante. Hoje é o dia 1 da semana Tem Orgulho da Sua História. Será uma sequência
e uma sequência estratégica para que você crie o seu processo de evolução, de construção, de libertação, para trazer essa mulher de sucesso que está dentro de você, baseada em quê? No meu processo. Então, eu estou abrindo de maneira prática como é feito, por que que é feito, como é que dá certo. E se deu certo para mim, vai dar certo para vocês. Então, assistam desde o início, porque vocês vão construir a jornada de vocês. Vocês vão ver que vai ser possível. Na próxima live, eu vou falar para vocês de onde eu saí, quem eu era antes de eu ser quem eu sou aqui agora. Aí você vai olhar, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, o pessoal que chegou agora, assista depois no início pela gravação, tá? Você me inspira e me dá esperança que ainda tem jeito pra mim. Gente, tem jeito pra todo mundo. Pra todo mundo. Ninguém é causa perdida. Ninguém é inútil ao ponto de não conseguir nada pra si. Só que o que é que define dá pra um e não dá pra outro? A decisão. Você decidir que você vai ser isso. Você decidir que você vai conseguir isso. Porque tem muitas mulheres que querem, mas o querer delas é tão baixo que elas não conseguem decidir. Eu vou trazer aqui ó, dois exemplos para vocês entenderem qual é o ponto da decisão. Geralmente chegam para mim mulheres querendo conhecer o projeto Mulher de Sucesso porque querem crescer profissionalmente e financeiramente. E teve uma mulher que ela pediu para conhecer, eu fiz a apresentação para ela, e aí ela falou: Nossa, Adriele, é tudo que eu preciso no momento, mas não posso agora porque eu não tenho dinheiro. Tá, é tudo que ela precisa no momento, mas ela não vai fazer. Ou seja, ela vai continuar no mesmo lugar que ela está agora. Uma outra mulher, essa virou minha cliente. Ela falou: Nossa, Adriele, é tudo que eu preciso no momento, vou conversar com o meu marido a respeito do investimento. No dia seguinte, ela voltou e o que que ela me contou? É tudo que eu preciso no momento. Fizemos um empréstimo e eu estou pagando à vista o projeto Mulher de Sucesso através desse empréstimo. 3 meses depois, ela tinha aumentado o faturamento dela ao ponto de já ter pago o investimento no projeto Mulher de Sucesso. Percebam? A decisão dessa segunda mulher fez ela crescer. A decisão daquela mulher que não quis investir nela mesma fez ela ficar no mesmo lugar. Ela se manteve naquele mesmo lugar. Até hoje ela acompanha os meus materiais, até hoje ela responde algumas coisas ali, faz parte da comunidade Mulher de Sucesso, que é um grupo no WhatsApp, mas não cresceu, não evoluiu. Até hoje ela não consegue fazer esse investimento. Então percebam que o que define dá para você e não dá para você é a sua decisão. Quando você decide que você pode, que você é capaz, que você consegue, que você merece, ninguém para. Porque se você acredita em você mesmo, você vai ser capaz de investir em você. Se você não acredita em você mesmo, você não vai ter segurança em investir em você. Se você acredita que você merece a vida que você gostaria de ter, você vai investir para ter essa vida. Se você não acredita que merece, você não vai investir. Então, as suas decisões é que faz dar certo para você, não dar certo para você. E todos os dias você tem oportunidades para tomar uma decisão que vai te levar para o caminho do sucesso ou para o caminho do fracasso. Semana passada eu fiz a live O Sucesso está dentro de você e o fracasso também. Eu falei muito sobre os caminhos do sucesso e o caminho do fracasso que existe dentro de cada um. É legal vocês assistirem para fazer parte desse grande projeto que a gente está montando essa semana. Então assistam essa live. Você é luz. Seu trabalho me abre os olhos para coisas que nem eu percebia. Gente, eu falei já, né? Que eu acreditava que eu era um ser humano terrível. E outra, cresci achando que eu era ruim, cresci achando que eu era burra, cresci achando que eu não ia pra lugar nenhum, principalmente porque eu fui mãe jovem. Eu engravidei na adolescência. E com essa minha gravidez, a minha família mesmo, sabe? O pessoal ali da minha família, as pessoas perto de mim já não colocavam muita fé em mim, porque eu não ia dar lugar, eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu não era boa bastante em nada, eu era burra. Depois que eu engravidei na adolescência, aí mesmo que a visão de outras pessoas foi essa, que eu não ia a lugar nenhum, que eu era causa perdida mesmo, deveria largar os estudos para focar só no filho.
E hoje, o que que acontece? Adriele, você é a luz, seu trabalho me abre os olhos para coisas que eu nem percebia. Ou seja, competência. Eu não sou uma pessoa ruim como eu acreditava que era. Só que se eu tivesse ficado presa nos condicionamentos do que falaram para mim de quem eu era, até onde eu poderia ir, o que eu deveria fazer, eu não seria quem eu sou hoje. Então percebam que talvez hoje você está tendo uma vida que você não se sente feliz porque você foi condicionada a acreditar que era isso que você merecia, que era isso que você precisava, que era isso que você tinha capacidade de alcançar. Eu me formei em direito aos 21 anos de idade. Na próxima live eu vou contar a minha história todinha, tá, gente? Mas eu vou trazer um pedacinho agora. Eu me formei em direito aos 21 anos de idade. E quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu ouvi de alguém da minha família foi: você deveria ter escolhido uma faculdade mais fácil. Por quê? Porque sempre falaram que eu era burra, que eu não conseguiria, que eu não era boa o bastante. Depois que eu comecei a questionar isso tudo, porque por muito tempo eu acreditei, eu passei muito tempo sobrecarregada tentando provar que eu era capaz, que eu não era burra. Quando eu parei de tentar provar isso tudo e comecei a entender as crenças que eu estava tendo sobre mim, eu comecei a olhar melhor para minha história. Lembra? Tem orgulho da sua história? É sobre isso, gente. Eu comecei a olhar para minha história. E eu comecei a pensar, gente, se eu era burra, como é que eu me formei na faculdade de Direito com 21 anos de idade? Porque eu entrei na faculdade de Direito aos 16 anos e a gente sabe que não é fácil. A minha própria família falou que eu deveria ter escolhido uma faculdade mais fácil porque eu não ia dar conta. E eu dei conta. Então, como é que eu sou burra? Aí eu comecei a pensar, nossa, se eu entrei na faculdade com 16 anos, eu estava adiantada. Aí eu lembrei que, de fato, eu sempre estive adiantada na escola. Eu cheguei no prezinho quase alfabetizada. Eu comecei a ler aos 4 anos de idade. Sim, ué, como é que eu era burra então? A minha mãe teve que brigar na escola para que me aceitasse na primeira série 2 anos mais nova. E aí me colocaram numa prova para eu provar a minha capacidade para que eu pudesse começar a fazer a primeira série 2 anos adiantada. Eu nunca reprovei em um ano. E assim, gente, da onde então que tiraram que eu era burra? Quando eu comecei a olhar para minha própria história, para quem eu era, eu comecei a perceber que o que falavam sobre mim, os condicionamentos que eu tive sobre mim, era uma mentira. Que criança burra lê aos 4 anos de idade? Que criança burra começa a escolaridade 2 anos adiantada e não reprova? Que adolescente burra é esse que entra na faculdade de Direito com 16 anos? Mas alguém, baseado na sua experiência, me olhou dessa forma. E eu acreditei. E depois eu construí uma vida baseada assim. Eu não acreditava em mim. Quando eu alcancei um sucesso profissional, ainda na área jurídica, eu tinha, né, a síndrome da impostora. Eu tinha medo que em algum momento alguém descobrisse que eu era uma farsa, porque eu não era competente para ter chego naquele lugar que eu cheguei. Eu era burra, eu não fazia nada direito. Então, gente, tenha orgulho da sua história, mas da sua história, não da história que contaram sobre você. Por isso que é importante vocês olharem para sua própria história. Quem é você? Quem é a Malu? Quem é a Anne? Quem é a Daisy? No seu próprio olho, não no olho de outra pessoa. Tenha orgulho da sua própria história, mas não deixe que outra pessoa conte a sua história para você. Talvez hoje você está limitada a não ter algo melhor, a não crescer, porque você foi condicionada a acreditar que era isso. E dentro de você tem um potencial gigantesco, na verdade, porque essa é você de verdade. Mas você nem teve acesso porque alguém limitou você.
Então, olhe para você de verdade, pelos seus olhos. Isso fez parte da minha construção. Foi por isso que eu cheguei aonde eu cheguei agora. Sejam bem-vindos. Então, gente, esse foi um pouquinho do que eu trouxe. Para quem chegou no meio da live e não está entendendo nada, a live tem orgulho da sua história, porque você é incrível por conta dela. Ela é uma sequência, vai ser uma semana de ter orgulho da sua própria história. Eu vou trazer de maneira prática como é o processo de construção da mulher de sucesso. E o que eu pensei? Vou trazer a minha história. Hoje vocês me veem aqui falando sobre mulher de sucesso, e dinheiro, e liberdade, e autoestima. E aí talvez você tenha o mesmo pensamento com aquela mulher que me falou, para você é fácil falar tudo isso. Olha aí a tua vida. Mas acontece que eu construí essa vida. Nem sempre foi fácil. Então eu vou trazer para vocês de onde eu saí, quem eu era antes de vocês me conhecerem aqui. Qual foi o meu processo, o que eu fiz, o que eu não fiz, aonde eu errei, aonde eu acertei, aonde foi os meus sucessos, onde foi as minhas falhas. E vocês vão começar a criar essa própria jornada de vocês. E aí quando vocês virem de onde eu saí, quem eu era, vocês vão falar: "Nossa, se ela conseguiu, com certeza eu também consigo". Porque é sobre isso. Todo mundo tem essas condições. Cada uma de vocês que está aqui me acompanhando podem alcançar essa mulher de sucesso. Mas o que é que define? A sua decisão. Será que você já está pronta para decidir e bancar essa mulher de sucesso? Porque ela não vai vir do dia para a noite. Não vai. É uma construção. Você vai ter que olhar para algumas dores. Quem estava me acompanhando aqui no início da live sabe. Eu trouxe um exemplo de uma cliente minha, de uma dor emocional dela, como estava impedindo o crescimento profissional dela. E o seu sucesso não vem de um cargo. Quantas e quantas. Eu estava num cargo alto, mas não estava em paz, me achando uma farsa, com medo de pegar férias, porque no meio das férias eu me entender que eu não era quem eles achavam que eu era, que eu não merecia estar lá e mandar embora. Isso não é sucesso. Porque o sucesso é a mulher que você se torna. E aí você tá aí, não investe em você, e eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de tempo, de atenção, de dedicação, aceita migalha de relacionamento, tá sempre sobrecarregado tentando se provar o tempo todo, tem medo de falar não, tem medo de cobrar pelo seu trabalho. De que forma você vai alcançar ser uma mulher de sucesso? Só que, se você foi condicionada a pensar que você é isso, a aceitar que é isso que você merece, a questionar sua própria capacidade, qual é o único jeito de você alcançar o seu sucesso? Quando você começar a questionar esses condicionamentos. Então você não tem outra escolha senão olhar para você, olhar para a sua história. Não existe outro caminho para você ser uma mulher de sucesso. Então, se hoje você ainda não está preparada para investir em curso, em terapia, em mentoria, se você não está preparada para falar, eu vou fazer porque eu acredito em mim que vai dar certo, você não vai sair do lugar. Você precisa ter, no mínimo, coragem. Você não precisa acreditar em você. Você precisa ter, no mínimo, coragem. Sabe qual era o meu modo de operação? Eu sempre fui taxada como a revoltada da família, a ovelha negra. Eu comecei a questionar muito, muito cedo, na verdade. Não era à toa que eu era chamada de malcriada. E eu questionava muitas atitudes que as pessoas da minha família tinham comigo e outras pessoas também. Eu sempre fui a encrenqueira. Só que eu acreditava que, bom, eu sou errada, mas eu vou construir a minha vida na minha forma errada. Eu não vou aceitar essa vida que estão me empurrando. Mas eu também não acreditava em mim. Eu também não tinha confiança em mim. Mas o que eu falava? Sou errada, vou viver errado mesmo, vou bancar a minha forma errada de ser. Então, mesmo se você não confie em você, mesmo que você não se sinta seguro em você, pelo menos um pouco de coragem vai ser necessário.
Porque ninguém vai conseguir fazer por você o que você não faz por você. Você vai ter que se levantar. Por mais que você não tenha segurança em você, não tenha coragem em você, alguma coisa vai ter que movimentar você. E é por isso que o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento de mentoria, faz parte desse crescimento. Até hoje eu faço sessões de terapia. E a terapia foi o que mudou a minha vida. Porque precisa-se desse acompanhamento também. Porque se você não acredita em você, se você não consegue olhar para você de uma maneira diferente, como é que você vai conseguir criar uma imagem diferente de você? Você toma decisões baseadas nas informações que você tem armazenadas no seu cérebro. Se eu pedir aqui agora para você me descrever uma coisa que você nunca viu, nunca ouviu e nunca imaginou, você ia conseguir descrever isso? Não ia, porque o teu cérebro não tem informação para me descrever isso. Então você não tem como tomar uma decisão diferente se você não tem informações para tomar aquela decisão diferente. Então, tudo que você decide hoje é baseado no que você tem de informação. Então, se você precisa alcançar um sucesso diferente, se você precisa alcançar um relacionamento diferente, se você precisa, enfim, alcançar alguma coisa diferente, a única forma é colocando informações diferentes nesse seu cérebro. E se você não consegue colocar essas informações porque a sua mente é limitada, você precisa encontrar essas informações em outros lugares. Numa mentoria, numa terapia, num curso, num livro. Então, o processo de crescimento, ele vai requerer de você acompanhamento. Se eu passar aqui para você uma fórmula matemática para você resolver, e o resultado dessa fórmula matemática é o segredo para você faturar R$ 1 milhão. Você vai conseguir resolver essa fórmula matemática? Não vai, porque você não tem o conhecimento para resolver ela. Adianta ela te dar o segredo para você faturar tudo isso? Não vai adiantar, porque você não vai conseguir resolver essa fórmula matemática. E essa fórmula matemática é basicamente os seus condicionamentos. Mas se alguém vir e te ajudar, explicar, te ensinar essa fórmula matemática, você vai conseguir resolver aos poucos. E aí o segredo está lá. Há 15 dias atrás, eu fiz a aula secreta, o Código Secreto da Mulher de Sucesso. São 5 códigos dentro de você que você precisa desbloquear para alcançar o sucesso. E você nem sabia que esses códigos existiam. Então, adianta ter esses códigos dentro de você se você não sabe que ele existe, se você não sabe como desbloquear. O sucesso está aí. O desafio para alcançar é desbloquear esses códigos. Então, percebam, você vai precisar olhar para você vai precisar olhar para a sua história, mas você vai ter que aceitar que você vai precisar de ajuda. Um curso, um livro, um profissional de acompanhamento. E a tendência que eu vejo aqui, isso chega muito nos atendimentos, é que eu resolvo tudo sozinha. É porque eu vi um vídeo na internet que falou isso, aí eu vi um outro profissional no Instagram que falou sobre outra coisa, e aí a pessoa acha que ela está se terapeutizando e crescendo e evoluindo só nesses vídeos que ele vai pegando. Tô falando que o material é ruim? Não, até porque eu também crio material. Os materiais são bons. Só que você vai pegando um monte de informação genérica, superficial, e vai tentando encaixar na especificidade que é a sua vida. Você até entende alguma coisa, você até evolui em alguma coisa, mas aí quando chega no seu detalhezinho que aquele vídeo não falou, o que acontece? Então, querer economizar com você mesmo já diz muita coisa. Se você não investe em você, quem mais vai investir? Eu sempre fui a louca dos cursos, porque como eu era burra, eu tinha que estudar muito. Então, eu sempre queria saber de tudo o tempo todo. E eu fiz vários cursos gratuitos, vários cursos gratuitos. E aí, eu passei depois que eu me tornei terapeuta, consteladora e tal, eu passei 2 anos estudando
as dinâmicas sistêmicas do dinheiro, para hoje poder fazer a mentoria Mulher de Sucesso. E a minha professora, ela falava direto: como é que você espera ganhar dinheiro com aquilo que você recebeu de graça? E aquilo me tocou muito, porque sim, eu sempre fiz muitos cursos gratuitos, muito cursos gratuitos, muito. E é real. Se eu não paguei e investi em mim mesma, como é que eu ia querer que alguém fizesse isso pelo meu trabalho? E isso fez muito sentido com toda a minha história. E aí eu quero que vocês pensem nisso, mas não esqueçam de todo o resto. Se você não investe tempo em você, como é que você espera que outra pessoa invista? Se você não se ama, como é que você espera que outra pessoa te ame? Se você não acredita em você, como é que você espera que outra pessoa acredite? É sobre isso. Então, a construção da mulher de sucesso, ela não tem outro caminho sem ser olhar para você e olhar para a sua história. Você fazer por você aquilo que você queria que outras pessoas fizessem. Porque você quer que alguém pague pelo seu serviço. Você quer que alguém te reconheça no trabalho. Você quer ser valorizado no relacionamento. Você quer que aquela pessoa te respeite no relacionamento. Mas e você? Se você não investe em você, se você não se valoriza, se você não se respeita, como é que você espera que a outra pessoa faça? Só que a partir do momento que você investir em você, você vai liberar tanta coisa incrível que outras pessoas vão investir em você. A minha aula, as pessoas pagaram para participar da minha aula. E eu faço live todos os dias no Instagram. Todos os dias as pessoas estão me ouvindo gratuitamente. Mas a minha aula, as pessoas pagaram para estar lá. Por quê? Porque eu precisei investir em mim mesma. Para que outras pessoas tivessem razão para investir em mim. Se eu não investir em mim, eu não cresço, eu não evoluo, eu não tenho bagagem para colocar para fora. As pessoas não iam pagar para ouvir o que eu falo aqui gratuitamente. As pessoas não iam pagar se eu não tivesse o que falar. E o que eu tenho para falar veio baseado no que nos meus próprios investimentos. Investimento de dinheiro, investimento de tempo, dedicação, tudo. O que eu quero que vocês entendam é, para as pessoas investirem em mim, eu precisei investir em mim. Para as pessoas investirem em você, você precisa investir em você. Se você está ali tolerando mentira, tolerando traição, tolerando desrespeito, como é que você vai querer que essa pessoa te respeite, te valorize, sendo que nem você está fazendo isso, porque você está respeitando, está tolerando tudo isso? A partir do momento que você começa a se respeitar, começa a se valorizar, se reconhece, você não vai aceitar. Você não vai mais tolerar traição, mentira, desrespeito. Consequentemente, você vai estar num relacionamento onde a pessoa faça isso. Então, vocês percebem que o que vocês esperam do outro, na verdade, é você que tem que se dar primeiro. Uma mulher que sonha em ter um relacionamento onde ela é amada, respeitada e valorizada, se ela tolera traição, mentira e desrespeito, ela nunca vai alcançar um relacionamento assim. Porque para alcançar um relacionamento assim, ela precisa se portar como essa mulher. E uma mulher que aceita traição, aceita desrespeito, é uma mulher que constrói um relacionamento onde ela é valorizada e respeitada? Não é, porque ela está aceitando o contrário disso. Tudo o que você tolera torna a sua realidade. Então, hoje, eu nem sei quanto tempo de live deu, gente, olha só. Já deu 1 hora e 7 minutos de live, tá na hora de encurtar. Então, assim, gente, terminem a live de hoje com essa reflexão. Tudo que você tolera se transforma na sua realidade. O que é que você vem tolerando até hoje? Você vai ver que a sua realidade é consequência de tudo isso. Quem chegou na live com ela já andando, pega a gravação que eu vou disponibilizar e assista. Porque tem orgulho da sua história, é uma semana de live só sobre isso. Hoje foi só a introdução, gente. Hoje é só a introdução.
que eu vou fazer nessa semana? Eu vou colocar de maneira prática como é esse processo de libertação, de cura, de construção da mulher de sucesso. E de que forma eu vou fazer isso? Provando para vocês com a minha própria história. Vocês vão enxergar que eu nem sempre fui assim. Vocês vão entender aonde eu comecei o meu processo, o que que eu fiz, aonde eu errei, aonde eu acertei, aonde eu tropecei, enfim, vai ser a maior exibição da história. Porque a ideia é vocês pegarem o meu processo que eu vou narrando aqui para vocês, vou trazendo exercícios ao longo disso para você começar a colocar esse processo na sua história. Então hoje, olhe qual é a sua história. Qual é a história que contaram sobre você? A história que contaram sobre mim que regeu a minha vida era que eu era burra, que eu era feia, que eu era esquisita, que eu não fazia nada direito. E eu aceitei por muito tempo que eu era essa menina, que eu seria essa pessoa. Só que a menina burra, ela aprendeu a ler aos 4 anos de idade. Ela estava 2 anos adiantada na escola. Ela entrou na faculdade de Direito aos 16 anos, se formou aos 21. Como assim eu era burra e não faria nada direito? Se eu estava fazendo tudo isso? Quando eu comecei a olhar para minha história e não para a história que contaram sobre mim, é que eu comecei a ter uma real ideia de quem eu era e da minha história. Então comecem a olhar para a história de vocês, contem a sua história. Qual é a história que você vem contando sobre você todo esse tempo? Será que a vida que você tem hoje, que te impede de alcançar aquilo que você quer, não é só um condicionamento que te falaram sobre quem você é, o que você conseguiria, até onde você ia ir na sua vida? Talvez você não cresceu mais porque você está presa nesse condicionamento que inventaram sobre você. E não é para você sair daqui com raiva da sua família, muito pelo contrário. Cada um tem a sua experiência. Quem olhou para mim e falou que eu seria isso, que eu era isso, olhou baseado na sua própria experiência, na sua própria ferida, na sua própria dor. E, gente, pessoa machucada machuca outra pessoa. A regra é essa. Só que se eu ficar culpando quem me machucou, eu não tenho tempo de me curar. Então, se eu estou me dando essa oportunidade, eu vou fazer o quê? Olhar com amor para aquela pessoa que não teve condições de se curar, porque ela precisava, ela merecia. Então, quando você começa a olhar para isso, não comece a criar sentimentos ruins a respeito das pessoas que te condicionaram. Até porque você também é uma pessoa machucada, assim como ela foi, assim como várias outras pessoas foram. Então, escrevam a história de vocês. Vejam aonde você está tolerando coisas que você não gostaria de tolerar e perceba onde isso está se replicando na sua vida. A próxima live eu vou trazer o detalhe, a minha jornada, de onde eu saí, quem eu era, o que eu fiz, para você começar a colocar na sua história também a minha história, para você começar a criar a sua jornada, tá bom, gente? Então, um beijo para vocês, quero agradecer a presença de vocês aqui. Para mim é sempre uma alegria e essa semana é um projeto tão gostoso, é um projeto muito especial para mim. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Espero vocês na próxima live na quarta-feira, 12h45. Uma boa semana para vocês.